É super comum a gente sentir que a nossa própria mente está, sei lá, conspirando contra nós, né? Pensamentos acelerados, aquela ansiedade batendo, um excesso de preocupação e a repetição daqueles velhos hábitos. Tudo isso pode ser absolutamente exaustivo e paralisa mesmo a gente. Bem-vindos a esta análise detalhada. Hoje, a gente vai desvendar juntos como uma atitude vital de aceitação pode literalmente reprogramar as nossas vias neurais. Então, vamos mergulhar fundo nisso e entender como retomar o controle. Santo Agostinho disse uma vez algo fascinante que meio que antecipou a neurociência moderna. Ele falou: o hábito, se não resistido, logo se torna uma necessidade. E olha, isso ilustra de forma brilhante o que acontece lá na nossa biologia. Quando a gente não questiona e não controla as mensagens enganosas que o cérebro manda, elas rapidamente viram necessidades. Sabe, aquelas necessidades super enraizadas e autossabotadoras. O cérebro aprende muito pela repetição, então logo ele começa a exigir que a gente mantenha hábitos prejudiciais só para aliviar a tensão daquele momento. Bom, para quebrar esse ciclo, a nossa agenda de hoje vai cobrir 5 pontos bem diretos. Primeiro, entender que a mente não é o cérebro. Segundo, a solução de 4 passos. Terceiro, o poder da aceitação. Quarto, a diferença entre aceitação real e falsa. E quinto, o que chamamos de nosso sábio advogado. Então, vamos começar pela seção 1. A mente não é o cérebro. Essa é a grande mudança de paradigma. Todo esse nosso estudo aqui é muito bem fundamentado no trabalho incrível do psiquiatra Jeffrey Schwartz e da psiquiatra Rebecca Glaring. O material deles traz um peso científico enorme para a nossa conversa, porque une o melhor da terapia cognitivo-comportamental com práticas de atenção plena e também o princípio da neuroplasticidade. A ideia principal e que é super libertadora é essa premissa de que nós não somos o nosso cérebro. Aquele turbilhão de pensamentos intrusivos e julgamentos não é um reflexo do nosso verdadeiro eu, mas sim puramente a nossa biologia em ação. São apenas circuitos disparando sinais falsos com base em padrões que a gente viveu no passado. O objetivo principal do material original é justamente desmistificar o que está rolando lá dentro da nossa cabeça e, claro, fortalecer a nossa capacidade de escolha. Tem uma analogia perfeita para visualizar isso. Imagina que o cérebro dispara mensagens enganosas como se fossem ondas incontroláveis no oceano. Tentar parar de vez os sinais automáticos que ele emite é, além de impossível, uma luta emocionalmente exaustiva. Afinal, a gente não pode simplesmente secar o oceano, não é verdade? Mas quando a gente compreende que a nossa mente é algo totalmente diferente do nosso cérebro, aí sim se torna possível escolher não se afogar nessas ondas. O que nos leva à seção 2, a solução de 4 passos. Vamos falar sobre neuroplasticidade ativa. Os pilares desse método se apoiam em 4 ações bem práticas. A primeira é renomear, ou seja, identificar o pensamento e chamar ele do que realmente é, uma simples mensagem enganosa. A segunda é ressignificar, que é mudar a importância que a gente dá a esse pensamento, lembrando sempre que a culpa é da biologia do cérebro, e não uma falha moral nossa. A terceira é redirecionar. Aqui, a ideia é focar a nossa atenção em uma atividade saudável e produtiva bem na hora da crise. E a quarta e última ação é reavaliar, que é conseguir enxergar aquela sensação como algo sem nenhum sentido real a longo prazo. E olha que interessante o que acontece nos bastidores neurológicos. A gente tem a atuação do famoso centro do Uhu. É como se fosse nosso alarme biológico interno, aquela parte do cérebro que dispara o aviso de perigo, só que de um jeito meio desregulado. Quando a gente aplica aqueles 4 passos com consistência, a gente cria um espaço biológico vital. Pensa no caso de um paciente do livro que tinha o hábito de checar compulsivamente os e-mails por puro medo do abandono. Ao redirecionar a atenção para outra atividade, o centro de alarme simplesmente se acalma. A ansiedade vai diminuindo e novos hábitos muito mais saudáveis começam a se estabilizar. É quase como mágica, mas é pura ciência. Entrando agora na seção 3, o poder da aceitação. Essa é a dobradiça central de todo o processo. A verdadeira cura vem de a gente aceitar a presença dessas mensagens enganosas, mas sem agir no impulso delas. É fundamental derrubar aquele mito super comum de que se curar significa nunca mais ter um pensamento ruim na vida. Isso não existe. A realidade é aprender a surfar a onda da ansiedade, deixar que as sensações físicas desconfortáveis fluam pelo corpo, sem ceder àquele velho hábito automático de tentar suprimi-las. E para dar uma agilizada nas coisas quando a gente está no calor do momento, as pesquisas sugerem um atalho mental bem prático. Reconhecer, descartar e aceitar. Mas olha só, muita atenção aqui. Aceitar não significa de jeito nenhum desistir ou jogar a toalha. Aceitar nesse contexto é simplesmente reconhecer a realidade da biologia naquele exato momento.
tendo a certeza de que os sentimentos dolorosos vão passar se a gente não alimentar eles. Tem um relato do Steve, que é um dos pacientes lá do material original lidando com estresse crônico, que resume isso com perfeição. Ele afirmou que não tinha mais controle sobre essas mensagens cerebrais enganosas do que teria sobre conseguir parar aquelas ondas do oceano. E aí, dá para perceber a imensa paz que vem dessa constatação quando a gente interrompe a luta exaustiva de tentar controlar aspectos biológicos que são incontroláveis. Toda essa energia que sobra pode ser redirecionada para as atividades que realmente importam na nossa vida. E assim chegamos à seção 4, aceitação real versus falsa. É aqui que a gente escolhe o nosso caminho. O grande ponto crucial dessa análise é entender esse contraste. De um lado, a gente tem a aceitação verdadeira, que é aquela que traz crescimento e clareza mental. Do outro, temos a aceitação falsa, que é uma armadilha super perigosa, toda disfarçada de conformismo. Compreender profundamente onde fica a linha que divide essas duas atitudes é o nosso grande momento de virada de chave, sabe? É isso que faz a gente parar de retroceder naqueles momentos de maior estresse. A aceitação verdadeira é, antes de tudo, uma escolha consciente que a gente faz momento a momento. Ela envolve se recusar firmemente a agir conforme a mensagem enganosa manda. E tem um ponto incrivelmente maduro nisso tudo, que é viver o luto pelo tempo perdido. Uma das pacientes, a Liz, exemplifica bem isso. Ela lamentava o tempo gigante que gastou ouvindo mensagens negativas, mas decidiu ativamente que não ia perder mais nenhum único dia da vida dela com isso. É viver o luto, sim, mas aliado à decisão de seguir em frente, ouvindo a sabedoria interior. Em nítido contraste com isso, a aceitação falsa é altamente destrutiva. Ela se manifesta por atitudes de desistência completa, sabe? É quando a fadiga mental leva a gente a soltar aquela famosa frase fatalista: as coisas são assim mesmo e nunca vão mudar. E ela também inclui aquela crença tóxica de achar que existe uma culpa pessoal pelas falhas que são da biologia do cérebro. Sentir que a gente está quebrado por dentro ou ficar nutrindo culpa é uma forma terrível de aceitação. Isso só serve para alimentar e deixar o monstrinho dos velhos hábitos ainda mais forte. E para evitar isso, vamos para a seção 5, o nosso sábio advogado, nosso grande aliado interno. O sábio advogado é, na verdade, aquele aspecto da nossa mente atenta que consegue ver o quadro geral. É aquela voz que sempre enxerga o nosso valor inerente e as nossas capacidades genuínas de superação. É a personificação de um aliado interno racional e extremamente amoroso. Tem gente que imagina isso como sendo um grande amigo, outros como um ente querido. A forma exata não importa tanto. O que importa de verdade é que essa voz interna sabe perfeitamente que o cérebro está errado e que aquelas mensagens de desesperança são apenas mentiras biológicas. E esse nosso sábio advogado opera oferecendo 5 princípios essenciais, os chamados 5 As. A atenção genuína às nossas necessidades reais, a citação completa da nossa essência, a afeição através de conforto físico e emocional, a apreciação com um encorajamento constante e, por fim, a autorização para sermos exatamente quem nós somos de uma maneira segura. Quando a gente cultiva internamente esses 5 princípios, fica infinitamente mais fácil silenciar o ruído perturbador daquelas vias neurológicas defeituosas que a gente comentou. O benefício imediato de firmar essa parceria com o sábio advogado é ganhar o que o material chama de poder de veto. E, gente, essa é a capacidade suprema e libertadora de dizer um sonoro não a um padrão do passado. O cérebro até pode continuar lá exigindo aquele hábito nocivo, mas a mente, que agora está guiada pelo sábio advogado, exerce o poder de veto. A ação destrutiva é vetada. E isso estanca o ciclo dos maus comportamentos repetitivos na hora. Tudo isso que a gente conversou culmina em uma reflexão final muito poderosa. Se a nossa mente não é o nosso cérebro, quem nós escolheremos ser hoje? Graças à ciência da neuroplasticidade e a essa atitude vital de aceitação verdadeira, o nosso destino não está mais amarrado aos circuitos do passado. Todos os dias temos essa oportunidade incrível de aplicar os 4 passos, acionar o nosso guia sábio interno e esculpir ativamente uma vida muito mais autêntica. É se libertar, passo a passo, das amarras enganosas. Então, fica aqui esse nosso grande convite à transformação e à retomada das rédeas da própria trajetória.